E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um diretor vencedor do Oscar, mas que está proibido de pisar nos Estados Unidos. Eu aproveito para falar sobre o último filme dele, mas antes a gente vai falar também sobre a carreira desse consagrado diretor que muita gente já ouviu falar, muita gente já assistiu aos seus filmes, mas talvez não soubesse desse probleminha aí com a justiça norte-americana. Eu vou aproveitar então e falar sobre também o começo da sua carreira. Ele começou em 1967, quando lançou um filme que é uma mistura de terror e comédia, chamado A Dança dos Vampiros. Eu estou falando de Roman Polanski, que naquela época, em 1968 para 69, ficou também bastante conhecido por causa de um acidente, de um trauma pessoal bastante grave. Ele era casado com a atriz Sharon Tate, protagonista do filme A Dança dos Vampiros, e ela estava grávida de 8 meses do Roman Polanski. The fearless vampire killers, or, pardon me, but your teeth are in my neck. Jack McGarrett, Sharon Tate. Ela e um grupo de amigos acabou sendo assassinada pelo psicopata Charles Manson num crime que é investigado até hoje, que é falado até hoje como um dos maiores crimes dos Estados Unidos. Bom, para superar o trauma, no ano seguinte ele lançou o filme que também é de grande sucesso no mundo inteiro, que é O Bebê de Rosemary, como ele é chamado no Brasil. Em Portugal ele é conhecido como A Semente do Diabo. A história é assustadora. A história de O Bebê de Rosemary, ou A Semente do Mal, como é conhecido aqui em Portugal, é sobre um casal que quer ter o seu primeiro filho. Eles se mudam para um apartamento um pouco maior. Inclusive, uma curiosidade que vale salientar aqui é que as filmagens aconteceram no mesmo prédio onde o Beatle John Lennon foi assassinado. Bom, mas isso é só um detalhe, porque o filme foi feito em 1968 e conta a história então desse casal que acaba tendo uns vizinhos muito misteriosos que podem ou não ajudar na concepção dessa criança, na criação dessa criança. Ruth Gordon, Sidney Blackmer, Morris Evans, and Ralph Bellamy. In a William Castle production, written for the screen and directed by Roman Polanski, from the best-selling novel by Ira Levin, Rosemary's Baby. O final é considerado um dos mais assustadores até hoje do cinema. Se você não assistiu esse clássico, olha, corre para assistir. Em 1974, então, depois de colher os louros pelo filme O Bebê de Rosemary, ou A Semente do Mal, que fez sucesso no mundo inteiro, ele acabou rodando outro grande sucesso, Chinatown, estrelado pelo Jack Nicholson e pela Faye Dunaway. Depois, em 1976, ele fez o suspense O Inquilino. Esse não fez tanto sucesso de público, mas fez muito sucesso de crítica. Ainda nos anos 70, numa festa no apartamento do Jack Nicholson, afinal eles ficaram muito amigos depois de Chinatown, houve então o grande escândalo que fez com que ele fosse proibido de entrar nos Estados Unidos. Ele foi acusado então de manter relações com uma menor de idade, mas ele não sabia que era uma menor de idade, pois ela aparentava ter uma idade maior do que tinha, ela tinha só 13 anos. Ele acabou condenado, ficou 3 meses preso, foi liberado, mas depois o processo foi reaberto, ainda nos anos 70, e ele acabou condenado e acabou fugindo para a Europa.
Na Europa, ele se recolheu e começou a fazer filmes um pouco mais intimistas. Ele fez, por exemplo, em 2003, o filme que fez com que ganhasse o Oscar de melhor diretor, pela primeira vez, apesar de já ter sido nomeado outras vezes, que é o drama barra pesadíssima O Pianista. Ganhou também o Oscar de melhor ator para o Adrien Brody, que perdeu 14 quilos para fazer esse papel. By order of the governor of the Warsaw District, there will be created a Jewish district in which all Jews will have to reside. You must get away at once. I'm not leaving. Can't I take my chances here? But I have to keep moving here. The Germans are hunting down indiscriminately now. Keep as quiet as possible. No one knows you're here. I want to help. I want to do something. Don't let them get you alive. If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? Inclusive, um fato inusitado é que ele não pôde receber o prêmio, quem recebeu foi seu melhor amigo Jack Nicholson, que se entrasse nos Estados Unidos, seria preso. Em 2010, depois de alguns outros filmes, ele lançou então o suspense muito elogiado pela crítica e também prestigiado pelo público, O Escritor Fantasma. E olha, eu digo que esse é um suspense dos bons, ele é cheio de reviravoltas, tem um final muito surpreendente. Ele é interpretado pelo Pierce Brosnan, que interpreta um político bem famoso, e pelo Ewan McGregor, que é o jornalista, escritor, o autor fantasma. Para quem não sabe, escritor fantasma é aquela pessoa que é contratada para escrever uma autobiografia ou um livro sobre alguém famoso, mas ele fica nos bastidores. Ele não aparece a sua foto na capa, porque é como se fosse uma obra do próprio biografado, digamos assim. You realize I know nothing about politics. You voted for him, didn't you? Adam Lang, of course I did. Everyone voted for him. He was paid $10 million for these memoirs, but it's a ghostwriter he needs. This is a great opportunity for you. Hello? Who are you? I'm your ghost. Do polêmico diretor Roman Polanski. The manuscript is not to be removed from this room. It's not to be copied. That would be a security risk. So, how do we go about this? I interview you and turn your answers into prose. Ready to start? Former British Prime Minister Adam Lang is back in the news tonight. You must be wondering what you've let yourself in for. The pressure must have gotten to the first ghostwriter. You didn't tell me there was another writer. He was drunk. He drowned. I wonder if we'll ever know whether it was accident or suicide. It was the book that killed him. What have you gotten me into? Baseado no best-seller O Prosecutor is asking Fantasma. to launch a formal investigation. Investigating me for what? You're looking for a war criminal. Quanto mais fundo ele You don't have vai, any proof. You're his ghostwriter. You'll get us the proof. The truth is in Lang's memoirs. You do realize how serious this is getting. maior é o I'm risco. in trouble. Hello? I think my predecessor was murdered. Name one decision Lang made in 10 years as Prime Minister, which wasn't in the interests of the USA. You're practically one of us now. I am? You're the writer. That makes you an accomplice. Do you have something to tell me? Paris Filmes apresenta O Escritor Fantasma. O final da história é decidido por quem continuar vivo. E aqui, Roman Polanski buscou inspiração no mestre do suspense Alfred Hitchcock, que a gente sabe que fez uma grande carreira só com filmes desse gênero, que eram caracterizados por ter muitas reviravoltas. Então, assista ao Escritor Fantasma. E por último, eu indico o mais novo filme do Roman Polanski, que foi lançado nesse ano de 2018, e é um suspense bastante intrigante e bastante interessante. No Brasil, se chama Baseado numa História Real. Em Portugal, se chama Inspirado em uma História Real. Bom, a trama é bem legal, é protagonizado pela Manuelle Senguier, que é a esposa do Roman Polanski desde os anos 80, e também pela atriz Eva Green. A história é sobre uma autora de sucesso, ela lançou um livro de grande sucesso e está exausta por causa da turnê que teve que fazer de divulgação desse grande sucesso. E acaba conhecendo então uma fã, que é interpretada aqui pela Eva Green, meio obcecada, meio estranha. A gente já assistindo ao filme logo no começo, nota que a relação vai ser problemática.
Votre roman m'a vraiment bouleversée. Merci. Votre livre m'a donné un espoir insensé. C'est difficile pour moi, ce livre. Ça doit pas être simple, ce moment que vous traversez. Allez, un dernier petit effort. Pour votre grande admiratrice. C'était comment ta soirée? J'ai rencontré une fille vraiment intéressante. On a passé la soirée à parler. Le succès, les commentaires, cette lumière soudaine. J'imagine qu'il doit y avoir un risque d'effondrement. Vraiment sympa. Ça fait longtemps que t'écris plus du tout? Parfois, j'ai l'impression qu'elle te déstabilise. Elle m'aide beaucoup. Ça m'inquiète quand même. Je vais m'occuper de tout. Ça te va comme ça? Tu vas prendre ça, ça va te soulager. Tous les écrivains s'emparent des faits divers. Toi, tu refuses d'écrire ton livre caché. Encore plus personnel. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui prend possession de toi. Non, non. Elle a un remarquable don d'écoute, une attention à l'autre. Tu as peur d'écrire ce que tu dois écrire. Arrête avec mon livre caché. Moi seul, je sais qui tu es. Est-ce que tu peux écrire? Je vais te dire une chose. J'ai jamais écrit pour faire plaisir à qui que ce soit. Et j'ai pas l'intention de commencer. Que tu le veuilles ou non, tu es responsable de l'amour que tu as suscité. Et là, tu vas trop loin. Tu te mets en danger. C'est pourtant à cette vérité-là qu'il faut te confronter. Stop! C'est comme si tout s'était éclairé. C'est sur elle que je dois écrire. C'est ton livre qui a permis à cette violence de s'exprimer. Un jour, je te raconterai. Elle a mordu à l'hameçon. Um suspense que tem uma edição muito bem feita, que tem uma trilha sonora do vencedor do Oscar Alexander Desplat muito boa, e eu diria que esse filme é um filme elegante, porque até a última cena, até o último momento, a gente não sabe qual das duas está enganando quem. A gente sabe que a gente está sendo enganado, mas a gente não sabe por qual das duas, porque é um jogo de gato e rato muito bem construído, tem uma reviravolta muito grande no segundo ato do filme, que faz com que a gente, opa, não é esse filme que eu estou assistindo, o que está acontecendo? Afinal, a que era vitimizada não é mais a vítima, depois tudo muda, que era vítima deixou de ser vítima, passa a ser agressora, e depois do terceiro ato tudo muda de novo, então a gente realmente fica um pouco perdido, mas brilhantemente, como o Roman Polanski faz nos seus filmes de suspense, como por exemplo O Bebê de Rosemary e A Semente do Mal, ou O Escritor Fantasma, a gente é surpreendido e fica com o queixo no chão. Então eu mais que recomendo que você faça uma pesquisa, descubra essas joias raras do Roman Polanski, porque a gente aqui não fala sempre só de lançamentos, a gente fala de bons filmes que você tem que assistir. Se você gostou desses filmes do Roman Polanski ou de outros que eu não falei aqui, afinal são mais de 40 obras lançadas, escreve aqui embaixo qual filme ficou faltando. Escreve também aqui embaixo a sua opinião sobre os filmes que eu falei, que são clássicos. Bom, semana que vem eu estou de volta para a gente falar mais sobre cinema e eu quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando no Facebook, que é o Coisas de Cinema Canal, e também subscrevendo o canal aqui no YouTube, o Coisas de Cinema. É bem importante que você compartilhe esse vídeo, porque a gente aí pode estar batendo mais papo, o vídeo é mais assistido por mais pessoas que, como eu e você que está me assistindo agora, gostam de cinema. Boa sessão de Roman Polanski, boa sessão de outros filmes, boas séries e até semana que vem. Tchau, tchau.